Senhor, no início deste dia, peço-te a paz e a sabedoria. Torna-me uma pessoa virtuosa, espelho de tua bondade neste mundo. Quero contemplar tuas criaturas com olhar cheio de amor, cuidado e compromisso com a justiça. Concede-me percorrer o caminho aberto por Jesus, narrado pelo evangelista Mateus, buscando o discernimento necessário para que meu estar neste mundo seja pleno de sentido e todos que comigo conviverem sintam a tua presença. Que eu possa chegar à noite com o coração em paz, por ter cumprido a vossa vontade e não ter permitido que meu dia passasse em vão. Eu posso dizer com Jesus: sim, Pai, porque assim foi de teu agrado. Amém. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é dia 21 de agosto, nós continuamos então a seguir os passos de Jesus Cristo, conforme nos é narrado pelo evangelista Mateus. Chegamos ao capítulo 14, versículos 13 a 21. Hoje nós ouviremos a multiplicação dos pães, uma passagem muito conhecida nossa que traz uma grande lição para este nosso dia. Vamos então acolher a palavra com muita alegria, com o coração aberto. Hoje quem irá proclamar para nós será a Ângela Garcia, de Divinópolis, Minas Gerais. Acolhemos então essa palavra com a música que a Elzinha preparou para cada um de nós. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Das sobras foram recolhidos 12 cestos cheios. Quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barca para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões ficaram sabendo disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu grande multidão. Teve compaixão deles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já vai adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar alguma coisa para comer." Mas Jesus lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Vocês é que têm de lhes dar de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Tragam isso aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Depois, pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram, ficaram satisfeitos e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram.
O número dos que comeram eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Mateus não se preocupa com os detalhes do relato. Só lhe interessa emoldurar a cena apresentando Jesus no meio da multidão em atitude de compaixão. Também o faz em outras ocasiões. Esta compaixão está na origem de toda a atuação de Jesus. Ele não vive de costas para o povo, encerrado em suas ocupações religiosas, indiferente à dor daquele povo. Jesus vê a multidão, sente compaixão e cura os enfermos. Ele vive aliviando o sofrimento e saciando a fome daquela pobre gente. Assim deve viver a igreja se quiser fazer Jesus presente no mundo de hoje. O tempo passa e Jesus continua ocupado em curar. Os discípulos o interrompem com uma sugestão. Já é muito tarde, seria melhor despedir a multidão para que cada um compre o que comer. Não aprenderam nada de Jesus. Não se importam com os famintos e os abandonados à sua sorte, que cada um compre sua comida. O que farão os que não podem comprar? Jesus lhes responde com uma ordem taxativa que os cristãos satisfeitos dos países ricos não querem nem escutar. Dai-lhes vós mesmos de comer. Diante do comprar, Jesus propõe dar de comer. Não pode dizê-lo de maneira mais clara. Ele vive gritando ao Pai: dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Deus quer que todos os seus filhos e filhas tenham pão, também aqueles que não podem comprá-lo. Os discípulos continuam céticos. Entre a multidão só se encontram 5 pães e 2 peixes. Para Jesus é suficiente. Se compartilhamos o pouco que temos, pode-se saciar a fome de todos. Inclusive podem sobrar 12 cestos de pães. Esta é sua alternativa. Uma sociedade mais humana, capaz de compartilhar seu pão com os famintos, terá recursos suficientes para todos. No mundo onde morrem de fome milhões de pessoas, nós cristãos só podemos viver envergonhados. A Europa não tem alma cristã e despede como delinquentes aqueles que vêm buscando pão. A América, a África, a Ásia, a Oceania também vem sendo cada vez mais marcada por um egoísmo que exclui, que mata as pessoas. Neste tempo, quem são na igreja os que caminham na direção marcada por Jesus? Infelizmente, a maioria dos cristãos vivem surdos a este apelo, distraídos pelos seus próprios interesses, discussões, doutrinas e celebrações. Por que nos chamamos seguidores de Jesus? 2 eram os problemas mais angustiantes nas aldeias da Galileia: a fome e as dívidas. Era o que mais fazia Jesus sofrer. Quando seus discípulos lhe pediram que os ensinasse a rezar, saíram do mais íntimo de Jesus essas 2 petições: Pai, dai-nos hoje o pão necessário. Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, pois também nós perdoamos a quem nos deve alguma coisa. O que podiam fazer contra a fome que os destruía e contra as dívidas que os levavam a perder suas terras? Jesus via com clareza a vontade de Deus, compartilhar o pouco que tinham e perdoar-se mutuamente. Só assim nasceria um mundo novo. As fontes cristãs conservaram a lembrança de uma refeição memorável com Jesus. Foi no descampado e muita gente tomou parte. É difícil reconstituir o que aconteceu. A lembrança que permaneceu foi esta: entre a multidão só foram recolhidos 5 pães e 2 peixes, mas compartilharam um pouco que tinha e com a bênção de Jesus todos puderam comer. No começo do relato ocorre um diálogo muito esclarecedor. Ao ver a multidão faminta, os discípulos propõem a solução mais cômoda e menos comprometida: que possam ir às aldeias e comprar o que comer. Que cada um resolva seus próprios problemas. Jesus lhes responde chamando-os à responsabilidade: dai-lhes vós mesmos de comer. Não deixeis os famintos abandonados à sua sorte.
Não devemos esquecer que se vivemos de costas para os famintos do mundo, perdemos a nossa identidade cristã. Não somos fiéis a Jesus. Falta às nossas ceias eucarísticas sua sensibilidade e seu horizonte. Falta-lhes compaixão. Como se transforma uma religião como a nossa em um movimento de seguidores mais fiéis a Jesus? Em primeiro lugar, não perder sua perspectiva fundamental, deixar-nos afetar mais e mais pelo sofrimento daqueles que não sabem o que é viver com pão e dignidade. Em segundo lugar, comprometer-nos em pequenas iniciativas, concretas, modestas, parciais, que nos ensinem a compartilhar e nos identifiquem mais com o modo de agir de Jesus. Um provérbio oriental diz que quando o dedo do profeta aponta para a lua, o ignorante fica olhando para o dedo. Algo semelhante poderia ser dito de nós quando nos detemos exclusivamente ao caráter portentoso dos milagres de Jesus, sem alcançar a mensagem que eles encerram. Porque Jesus não foi um milagreiro dedicado a operar prodígios. Seus milagres são antes sinais que abrem brecha neste mundo de pecado e já apontam para uma realidade nova, a meta final do ser humano. Que o Deus, fonte da bondade e da misericórdia, nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Farinhada, Eliane, então com vocês a conclusão dessa nossa reflexão de hoje. A mesa tão grande e vazia de amor e de paz, aonde há luxo de alguns, alegrias não há, jamais. A mesa da Eucaristia nos quer ensinar que a ordem de Deus, nosso Pai, é o pão partilhar. Diga-me, Senhor, como ser pão. Diga-me como ser pão, como ser alimento que sacia por dentro e traz paz. Diga-me como ser pão, como me aproximar daqueles que estão cansados, sem fôlego, sem respiração, e que acreditam que rir e amar é uma história. Diga-me como ser pão. Diga-me como me deixar alimentar pouco a pouco, entregando toda e me enchendo mais. Diga-me como ser pão, como ser para os outros em cada momento alimento e maná. Tu que és o pão da vida, tu que és luz e paz, que encharcas a terra quando chove o céu, diga-me como ser pão. Tu que fizeste de mim tua imagem, que abraças as minhas fraquezas, que sacias minha fome quando retorno de longe, diga-me como ser pão. Diga-me como ser pão que cura a injustiça. Diga-me como ser pão que cria liberdade. Diga-me, Senhor. Pão em todas as mesas, da Páscoa nova certeza, a festa verá e o povo a cantar aleluia. A festa verá e o povo a cantar aleluia.